Estamos de volta em mais um Hotel Lobby Talks, esse conteúdo que mostra os hoteleiros além da hotelaria. E aí, Peter, vamos para mais um episódio bacana? Vamos para mais um, vamos embora. Um pouquinho mais de frio, né, nesse período aqui de inverno, né, porque estou agasalhado sem a louco, mas estamos aí. Bem-vindos ao nosso canal. Lembre de divulgar o canal, dar o joia. É importante porque ajuda a vocês mesmos fazerem o relacionamento aí, né? A difusão dos profissionais que trabalham na hotelaria. E agradecer aqui a R1 por nos proporcionar o estúdio aqui no histórico edifício do WTC. Exatamente. Estamos aqui com o Vando, o nosso técnico hoje. Obrigado, Vando, por estar aqui conosco. E vamos lá, temos uma personalidade também. Aqui a gente só está trazendo personalidade. Que bom, é só alto nível aqui para altos papos. Mas se você quiser participar, manda um oi pra gente aí pelos canais, tá? Entra no LinkedIn, manda um privado para nós. Ou indicar alguém também. Ou indicar também. Estamos à disposição aqui para trazer os profissionais da hotelaria. E hoje temos... Heber Garrido, bem-vindo. Bem-vindo, Heber. Pô, que legal ter você aqui. Muito obrigado. Fazia tempo que a gente se falava, né? Muito tempo, e amizade de muito tempo, né, Peter? Maior orgulho disso. E até antes de agradecer, queria reforçar essa questão da importância desse conteúdo que vocês estão divulgando e com esse destaque para lobby, né? Sim. Eu quero o lobby assim como um ponto de primeira experiência da chegada do hóspede ali no hotel e é onde começa a magia da hospitalidade, né? Sim. E levar esse conteúdo eu acho que é muito importante, Peter, porque o mundo está precisando de mais hospitalidade, né? Está precisando de mais hoteleiros de forma geral, né? Como é que você foi parar na hotelaria? Teve alguma questão na tua infância que já fez você ir para a hotelaria ou é o destino mesmo que fez você entrar? Peter, eu acredito que foi totalmente por acaso, não foi planejado, eu não cursei hotelaria, eu não pensei em ser um hoteleiro, mas eu sempre, de alguma forma, mesmo na infância, estive envolvido com marketing. Em que sentido? O meu pai sempre mexeu com política, isso no sul de Minas, em Itajubá, dizem que todo mineiro é um político, um bom político. Então, eu era muito envolvido nos comitês. Eu tenho lembranças, quando criança, em Itajubá, no sul de Minas, onde meu pai fazia campanhas, ele também era vereador na época, chegou a ser deputado estadual, mas assim, eu lembro, eu ainda criança no comitê... Teu pai foi deputado? Foi deputado. Caramba, não mas sabia época disso. De Aureliano Chaves, de Tancredo Neves, Sim. Então eu tenho boas lembranças olhando a política mineira. O que hoje está mais difícil de ter boas lembranças, mas de qualquer forma... Mas acho que aí no geral, né? Exato, mas tenho fé. Mas é assim, então tem lembranças eu sentado no comitê, criança, em cima do mapa, onde eles estavam fazendo a logística de distritos para ver onde tinha a maior votação ou não, qual a campanha que seria feita, que tipo de campanha. Então eu comecei a me envolver com marketing desde muito cedo. E não só com marketing, aí pensando também, a gente pode falar isso mais para frente, mas também com questões ligadas ao ecossistema. Porque eu tive uma infância ligada à área rural e sempre valorizei muito isso e ao longo da vida, até que chegou um ponto que eu tinha certeza que ia ser zoólogo, nunca hoteleiro. Tá. Mas tem a ver, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Ecossistema, você olha o hotel como ecossistema, um grande resort como ecossistema, né? As diferentes tribos, espécies convivendo, as necessidades primárias sendo atendidas. Sim. E a questão de comunicação e marketing, isso vale para tudo, e também para hotelaria e para o turismo. E como é que você ficou até quando lá em Itajubá? Você morou até quando? Eu fiquei até a gente, nos anos 70, minha família resolveu vir para São José dos Campos, no Vale do Paraíba. São José estava crescendo, o Vale como todo crescendo. Onde você mora até hoje, né? Onde eu moro até hoje. Eu tenho casa aqui em São Paulo e também em São José dos Campos, mas minha família toda lá em São José dos Campos. Meus filhos são de lá. São um time 4. de basquete, né? É um time de basquete contando comigo. Sempre brinco com o time de basquete. Mas a gente pode marcar um 21. E é sério isso. Então a gente vem anos 70 para cá, eu vejo o desenvolvimento da cidade e em função do crescimento de tudo, eu fui acompanhando isso de alguma forma e em determinado momento, já com 16, 17 anos em São José dos Campos, eu montei uma empresa de eventos. Foi meu primeiro desafio foi empreender. Acho que até por conta de falta de alternativas, né? Eu ainda estava cursando, estudando, então através dessa empresa de eventos, como a região era carente de empresas desse sentido, e geralmente trazia de São Paulo, eu comecei a fazer várias coisas importantes no Vale do Paraíba, junto com McDonald's, General Motors. Então, grandes empresas começaram a consultar
essa empresa, eu fui crescendo nesse setor e virei um grande cliente na região de hotéis. Aí veio a ligação, aí eu comecei a entender o que era hotel como cliente. E aí, em seguida... Mas com 16 anos você já começou em evento corporativo, já? Não foi bem assim, eu estou resumindo. Eu comecei fazendo concurso de Miss. Entendi. Que era importante e relevante. Belo ramo, hein? Como é que você deixou esse ramo? Eu adorava. Que é porque aconteceu? acabou, mais ou menos acabou isso, mas Era o nicho. Não, eu fazia promoções de lançamento de churrascaria, levando bois para a estrada, para as ruas, era um absurdo. Que maravilha. Mas era muito divertido, Sim, né? sim. Divertido até demais, porque o que eu ganhava eu gastava, aí não tinha um ciclo, e aí eu entendi que eu tinha que buscar uma carreira mais sólida, e aí construir carreira, e aí eu me aproximei especificamente da Rede Eldorado, que tinha um hotel. Sim. Rede Eldorado nem existe mais, Sim. capaz que o Peter lembre, você não. Eu lembro, Lembra? lembro. Eldorado, acho que, olha, eu não sou dessa Lembro. E aí eu acabei entrando lá como executivo na área comercial, e não parei mais. E aí a gente falou aqui rapidamente qual é essa linha do tempo do desenvolvimento do setor, né? Os primeiros condotéis saírem, vi os primeiros resorts saírem com mais escala, vi os multipropriedades agora, e isso não para, e isso que é o fantástico do nosso setor, sempre em desenvolvimento. Sim. Você chegou a trabalhar no Costão também, não, né? Não, Costão não. Eu acho que é Comandatuba e Costão. Comandatuba você trabalhou. O Rubão, eu fiquei 12 anos na Transamérica. O Rubão não deixou eu trabalhar 12. no Costão, porque ele não saía de lá. É um amigo, é um querido, mas ele não deixou para ninguém. O Costão era dele e fez um excelente trabalho com todos lá. E hoje a Dani que está lá tocando. Dani está lá, também trabalhamos juntos na Aviva, na ocasião da compra do Rio Quente comprando Sauípe, mas você comentou Transamérica foi onde eu passei o maior período profissional no setor, né? Eu fiquei 12 anos na Rede Transamérica, começando cuidando só de Comandatuba, depois de Comandatuba e o Transamérica São Paulo, e depois de toda a rede Transamérica Hospitality Group, né? Então, foi uma jornada bem gratificante. Então, Transamérica passou 12 anos, Heber. Nossa, que loucura, né? Não imaginava que era tanto tempo assim. Foi uma vida, PT, assim, uma experiência fantástica. Eu me reportava na época diretamente a Luiz Faria, que naquele momento da vida dele não era mais o presidente do Banco Alfa, lembrando que o Alfa era um private bank segmentado, e ele se dedicou às não financeiras, Agropalma, Labasque, Águas Prata, Rádio Transamérica e Hotéis Transamérica também. Então eu aprendi muito com ele, aprendi muito com todo o grupo, e foi um momento de muito crescimento, né? Nesse período a gente sai de 18 empreendimentos em São Paulo, basicamente, a maior parte, e a gente vai para 28 empreendimentos. 2 próprios, São Paulo e Comandatuba, e o restante Condotel. E a gente lança outras bandeiras também, como o Transamérica Fit, que era uma marca... eu gosto desse barulho. Barulhinho bom. E a gente lança o Transamérica Fit, que é uma marca econômica, que até então, para um grupo de private bank, era impensável. E fora o aprendizado de Comandatuba, em especial, que a gente teve lá juntos tantas vezes, onde eu operei a questão do aeroporto, como operar um aeroporto particular, a questão dos charters, dos fretamentos, relacionamento com as companhias aéreas. Então, sempre foi um aprendizado, mas essa questão de aprendizado em operação, mais 360, envolvendo operação aérea, eu comecei com Praia do Forte. Isso foi antes, onde a gente começou a fazer fretamento no Brasil. Existia um pool dedicado a fretar os Fokker 100, ainda da TAM, TAM na época ainda, onde eu fui conhecer não só o que era resort, foi a minha primeira experiência em resort, totalmente vocacionado para meio ambiente, ecossistema, projeto Tamar, onde a gente também teve a oportunidade de fazer a conexão de Tamar com Petrobras, o que dá viabilidade para os projetos desse sentido, e principalmente foi uma época que eu comecei a conhecer o mundo, porque até então era aquele mineiro que veio de uma empresa própria, que fazia do jeito que queria os processos, tudo. O evento lá de Miss, né? Então, aquilo era o mundo para mim, né? A hora que as Misses começavam a entrar, aquilo era tudo. Luz, som. Mas, assim, eu fui aprender o que era resort, o que era a importância de promover um destino brasileiro fora. Então, eu começo a viajar boa parte da Europa e da América do Sul para promover a Bahia e para promover a cultura da Bahia
E o destino do Praia do Forte, Eco Resort na época do Klaus Peters. Sim. Maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade dele, você conhece, lembra ele, né, já falecido. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui fazer minha entrevista, foi no Praia do Forte, eu fui até lá. Primeiro, eu errei muito, né? Eu fui de terno. Mas isso aí... Imagina isso, você conhece, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas é a primeira vez, uma curiosidade emendando na sua. A primeira vez que eu fui fazer uma missão comercial no interior, a primeira cidade que eu fui foi Ribeirão Preto. Isso foi Quente. interno também. Quente. A primeira agência que eu fui visitar, o cara falou, posso te dar um toque? Aqui a gente não precisa que você veja de terno e gravata, não. Fica tranquilo em mim. Mas eu tenho uma teoria, você impactou já de imediato. Você não estava no padrão. Exato. Então eu cheguei para falar com o Klaus Peters, era a minha primeira entrevista, quando eu já tinha passado para Red Hunter, já tinha passado pelo pessoal de gente de cultura do Praia do Forte, pelo gerente da área, e aí era a minha conversa com ele. Ele parecia um alemão, mas não era, ele era do interior de São Paulo, usava óculos escuros, estava sentado, e antes dele tinham 2 pastores alemães. Meu Deus. Na entrada parecia uma estátua, eles tinham crachá. Você está brincando? Eu fiquei sabendo depois, não é que eles estavam com crachá, fiquei sabendo depois. E aí eu entrei com aqueles cachorros, eu falei, cara, bonitinhos, eu quase passei a mão. Eles nem me olharam. Eu falei, tá bom. Aí eu lembrei que eu tinha que conversar com ele. Deu aquele frio na barriga dele. Eu fui. Ele falou, cara, você passou no primeiro teste. Eu falei, qual foi? Os cachorros. Eles nem te olharam. Que era um bom sinal. Era um bom sinal. Não chamou. Eu falei, cara, você não falou isso antes pra mim. Isso é uma entrevista meio de máfia, né? Me lembrou o Poderoso Chefão. Eu falei, o que ia acontecer se eles não gostarem? Me matarem. Mas, ok, então era essa curiosidade. E outra curiosidade, ele viajava 6 meses do ano indo para grandes resorts em Bali, nas Maldivas, buscando ideias para trazer isso para o Praia do Forte. Isso eu estou falando dos anos 80. Então, Sim. Isso é fantástico. As pessoas que começaram a fazer o caminho lá atrás para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Então tem muita admiração por aquele isso. desenvolvimento que hoje existe ali foi tudo por causa dele. E outra questão também, quando eu comecei a viajar para fora, você falou que é bate-papo, né? Posso Claro. Tá. Senão você... Aqui é mais bastidor do que... curiosidade. Porque você é só coadjuvante aqui. Não, e o que não deu certo também. Porque acho muito legal aprender com o que não deu certo. E aí ele falou assim, eu tinha 6 meses ainda trabalhando a questão de fretamento, tudo mais, o mercado nacional, as operadoras de São Paulo, eu estava construindo um relacionamento com esse povo que eu ainda não tinha. Aí eu estou falando do Afonso, da Visual Jovem ainda. Sim. E aí, não que ele não esteja hoje, mas ainda joga futebol. Eu acho que eu vou cortar o meu cabelo também careca. Vou tirar a barba também. Você está bem assim. Porque não detona a idade, né? Você está bem. Aliás, eu posso fazer uma observação? Não sei para onde que eu olho, vou olhar para cá. Câmera 2 ali. Reparem, o Peter está mais bonito. Mas eu acho que as pessoas, quando vão amadurecendo, elas vão ficando mais bonitas. É o seu caso. Obrigado, muito obrigado. Mas é o teu caso também. Dá a mão. Aí, retomando, então aí chegou 6 meses para Praia do Forte e o Klaus chegou e falou, você daqui 2 semanas você está indo para Milão, na feira de turismo em Milão. Eu falei, eu sabia onde ficava Milão, mas eu falei, com quem eu vou falar lá? Que negócio eu vou fazer? E eu não queria falar isso para ele. Eu falei, não sei. Eu falei, vou tentar me entender e tudo. E fui para Milão. Chego lá, era aquele stand cooperado da Embratur, várias operadoras. Sim. E ainda tinha um grande amigo até hoje, o Cláudio Del Bianco, da Del Bianco, que é uma agência de receptivo no Rio. Ele falou, no final dá tudo certo, cara. Fica tranquilo. Senta aqui. As pessoas vão procurar. Bora. Ninguém me procurou. E aí eu tive uma ideia de ir na Varig. Na época a Varig era mais o escritório da Varig, fora da feira. A feira era à tarde, eu fui de manhã no outro dia, cheguei na Varig e falei, cara, socorro. Quem compra Brasil? Quem compra Bahia? A Varig tinha uma importância no mercado internacional tamanho que... Era embaixadora. Era embaixadora. Era mais importante que o governo brasileiro naquele caso. Referência em vários sentidos. Aí ela falou assim, vou deixar um vendedor amanhã com você. Amanhã de manhã, você sabe que é meu interesse também divulgar Brasil, Praia do Forte é legal. Claro. Você vai conhecer todo mundo. E eu comecei a fazer isso na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal. A Varig, eu descobri um canal por não saber o que fazer. Acho que é importante isso de você pedir ajuda e buscar com quem sabe. Ter humildade, né? Exato. E aí, novamente, a gente falando com a geração Z aqui, a geração mais nova.
a maneira como se fazia isso era totalmente analógica, viu, gente? Não tinha celular, não tinha nada. O Telex, né? O próprio mercado de lazer estava se formando. Hoje não é abrir um botãozinho e chove reserva, e é toda uma construção, né, Heber? Então, acho que foi muito legal esse case aí, porque é isso, né? É importante, eu só não sei, porque o Peter falou, era Telex e olhou para mim. Era Telex, gente. Mas era assim, Telex. Agora vamos combinar, tá muito melhor hoje. A gente ia em banco. Sim, né? Pois é, Não só tinha o fato Pix, de não ir em banco já é uma grande coisa. Mas sem dúvida tem um aprendizado, cada geração tem o seu desafio, acho que é importante entender essa linha do tempo, mas na hora que... Eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, eu aprendo muito com eles. Eu aprendo com eles o que meu pai não aprendeu comigo, né? Por gerações diferentes. Sim, isso é muito importante. Eu também vejo que os filhos vêm para nos ensinar. Exato. Né? Claro que tem que ter uma troca, porque o teu conhecimento às vezes ajuda, às vezes não, mas é difícil, né? Sim. Acho que no teu caso, assim, a gente percebe que teus filhos são muito ligados contigo, que tu... Uma gangue. Né? Então, tem que ter essa relação mesmo. Aliás, o entendimento você tem que ter, assumir de que você botou o filho para o mundo, não é um filho teu, não é propriedade tua, e aprender com ele. Né? Seria da gente sem ensinar a mexer no controle remoto, né? Era esse o grande barato antigamente. Né? Não, e também pensar essa questão do destino, né? Do desenvolvimento de destino, desenvolvimento de como vender aquele destino, ele sendo desconhecido e mostrar, porque quando a gente está falando de Praia do Forte nos anos 80, não lembro. Basicamente era mercado alemão que ia para Pousada Robson, agora o nome antes do Pousada, do Praia do Forte. Então, assim, o mercado brasileiro não consumia. Exato. O mercado de América do Sul também não. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Você conheceu bem o Peters, né? E na visão dele, esse empreendedorismo que ele tinha naquela época de ir para um local que era distante de Salvador, não tinha linha verde ainda. Não tinha acesso. Não tinha acesso. Você acredita que isso foi algo que aconteceu assim porque ele se vislumbrou pelo local, ou ele já tinha na cabeça dele a visão de que aquilo ia bombar, porque a maioria das terras eram deles, né? Tudo que hoje é Iberostar, Palladium, etc., era dele, né? Peter, eu acho que o primeiro olhar dele como empresário, ele tinha uma fábrica de lanternas para automotivas aqui no estado de São Paulo, ele vende isso, fica alavancado, e aí ele entende que o desenvolvimento da Bahia, olhando para aquela região, ia acontecer. E aí ele começa a comprar lotes e grandes terrenos naquela região do Praia do Forte. Dentro desses lotes tinham 5 ou 6 reservas ambientais e históricas, como o Castelo Garcia d'Ávila. Então ele compra aquilo mesmo antes de ter acesso, mas já combinado com o governo de fazer a linha verde. Então, assim, ele compra aquilo muito barato. Então, o primeiro olhar dele antes do turismo foi o imobiliário. E aí, de quanto eu estou falando? Por exemplo, de fundo ele tinha 60 quilômetros. Ele tinha uma cidade, ele comprou uma cidade lá. Então, não foi um projeto simplificado de vou desenvolver o turismo nesse pedaço da praia. Não, ele comprou 60 quilômetros por 30 quilômetros. Ele tinha uma cidade ali, né? Há um tempo onde aquela terra, até por não ter acesso direto, o rio cortando sem ponte, sem luz, sem saneamento básico, você comprava aquilo a preço de nada. Então, foi um negócio fantástico. E aproveitando que você tem bastante experiência, principalmente nesse passagens, desenvolvimento de lazer, de destinos, essa questão ligada a eventos, né, a questão do começo ali dos resorts e tal. Você acha que essa questão dos cassinos, né, que tá para ser aprovado aqui no Brasil ou não, enfim, de ter cassinos... Piada isso. Tá sendo aprovado há 20 anos. E tal. Mas você acha que seria algo benéfico para o desenvolvimento do turismo em algumas regiões aqui no país? Tem a observação do Peter, de fato está muito alongado. A gente sabe quais são as frentes que acabam impedindo isso. O jogo já é legalizado no Brasil. Não estou falando das bets, estou falando desde sempre o jogo é legalizado no Brasil. O jogo não legalizado também. Então, eu entendo que, olhando outros mercados, eu vou dar um exemplo que a gente estava conversando com o pessoal de Vegas, da MGM, falando sobre Brasil e investimento aqui no Brasil. Eles falaram assim, é impossível o cassino não dar certo no Brasil.
Aí ele parou, falou, mas é no Brasil, né? Estava falando sobre a parte de instituições, da parte legal de instituições, então ele ponderou. Então, acho que a gente tem grandes desafios, mas eu acredito na proposta de ter cassinos do ponto de vista de entretenimento. Só que não do jeito que está sendo desenhado, de uma forma mais alavancada para todo lugar. E cassino você pode considerar como cassino qualquer ponto de jogo. Os grandes cassinos, sport bar, máquinas, pode ter máquinas aqui. Sim, né? isso já está legalizado. Exato. Então, eu acho que cabe mais discussão, mas do ponto de vista de entretenimento, se olha a Vegas hoje, o que alavanca o destino, a gente esteve lá junto, Sim, depois eu falo da aposta que a gente fez, a aposta legal, inocente, mas você não vai lembrar. A gente vê Vegas alavancando mais receita em shows do que jogos. Então, acho que nesse sentido, tem tudo a ver. E o Brasil, como plataforma para poder atrair conteúdos proprietários, para poder gerar entretenimento, tem tudo a ver. Falta isso, né? Falta isso. Legal. Falta, na verdade, o que falta é a ideologia, né? E não o resultado financeiro ou a fatiar, enfim, a ideologia que está faltando, que o governo não enxerga isso, né? Aliás, o governo nunca enxergou o turismo. Tem melhorado, obviamente, a cada ano, mas ainda precisa fazer um bom trabalho ali de lobby dentro da Câmara, dentro do Senado, para as pessoas entenderem que o turismo traz divisa, né, mexe com todos os setores da economia e é necessário. E óbvio, se nascer o projeto dos cassinos realmente com esse intuito do entretenimento, abre-se um patamar novo ali, né? Exatamente. E a gente tem caminhado. Você vê quantos shows a gente tem aqui, quantos musicais. Né? A gente está num processo aí. A própria Olímpia mesmo está virando um polo de festivais, de várias coisas ali, que está movimentando uma região que nem se imaginava há alguns anos atrás. Né? É um bom exemplo, não só a Olímpia, mas destinos que têm parque aquático como seu principal atrativo de audiência. O que acontece no parque aquático de forma geral? Acabou o sol, acabou o entretenimento. Né? O Olímpia está se desenvolvendo agora, mas ainda está buscando uma escala com soluções noturnas para as pessoas terem o que fazer. Caso contrário, acabou o sol, acabou o entretenimento ali. E Olímpia carece, eles estão trabalhando bem isso, né? Estão começando a criar outros atrativos, mas também, dependendo do sol um pouco, o que precisa fazer é melhorar ali a experiência noturna. Né? Exato. E a aposta? Pode ser contada no videocast ou não? A aposta? Nossa, não, é inocente. A gente foi para uma missão em Vegas. E aí Fomos com a Prêmio Web, né? O Hit the Road, né? Isso, fantástico. Só gente querida. Aliás, um abraço pro Tarek, pra Carol, pro Ana, pro Guto. Tem coisas que a gente não pode contar. Mas a gente chegou lá e o Peter falou, cara, nós temos que apostar. Isso a gente estava esperando a mala esteira. Então a aposta era qual mala ia chegar primeiro. E era $1 só. Boba aposta, mas foi a primeira aposta dessa missão nossa brasileira lá em Vegas. Né? E depois foi tão divertido tudo. Importante estar lá e aprender. Né? Sim. A gente eu fiquei no área. Ficamos, né? Ficamos, e aí no nosso caso teve um problema no check-in ali, da entrada, porque a gente chegou antes do horário, acredito. A gente está falando de um hotel de 4.004 apartamentos, eu lembro desse número, 4.004 apartamentos. E não tinha a nossa categoria, não tinha, e eu estava dividindo o quarto com o Gustavo, que vocês estavam aqui também falando com ele, o Silos. E aí a pessoa na recepção pediu, por isso a hotelaria é fantástica, né? As mágicas da hotelaria, que acontecem no lobby, na recepção. E aí a pessoa pediu 1000 desculpas, mas que ia dar um upgrade para a gente para uma Skyline. O apartamento que a gente foi dava para correr pelado, assim, 10 metros. Por que pelado? Não pode correr divertido. De roupa? Não, lógico que não. E aí, não que a gente tenha feito isso. Bom, eu esqueci, nós estamos gravando. Importante ser feliz. Não tem problema. Mas a gente não correu pelado. Não, tá bom. Mas aí ela pediu desculpa e deu uma Skyline pra gente. Foi muito divertido, porque era a época da Copa ainda dos jogos, e aí a gente entendeu ali um pouco da lição da hospitalidade, né? Cara, ela pediu desculpa porque não tinha categoria, que era uma
uma categoria standard que a gente Sim. tinha pedido e deu um upgrade para tentar minimizar. Eu mesmo fiquei numa suite corner lá que tinha 2 quartos, tinha uma sala enorme. Mas você ficou porque você é VIP. Não, somos todos VIPs. Mas foi bem legal, uma experiência muito boa. Para quem não conhece Vegas, a maioria conhece, né? Mas se você não conhece, dá um pulo, porque para quem é hoteleiro, entrar num hotel que tem 4.000 apartamentos é algo... Em overbooking. Eu cheguei e falei isso de boca cheia, não lembro para quem, se eu era Transamérica ainda, acho que sim. Falei, fui lá, aconteceu isso, estava em booking. Falei, 4.004 está em overbooking. Por que aqui a gente está com 70% de ocupação? Falei, boa pergunta, né? Mas tudo bem. Mas isso é uma questão que os Estados Unidos fez muito bem de criar infraestrutura rodoviária. Né? Então você tem ali em Las Vegas, 50% do público que chega em Las Vegas vem pela rodovia, e 50% vem por avião. Entendi. E é o que o governo brasileiro precisa entender, e o que tem feito, né? Tem melhorado muito. Eu digo que a gente tem sempre que melhorar, mas criar malha rodoviária também. Né? O Peter quer um exemplo disso, falando em mercado americano, não só do intermodal, do acesso, da malha aérea, aos preços, porque tem uma concorrência de fato maior. Exatamente. Trem, mas eu digo, eu estava com o pessoal do NBA, o investimento que eles fizeram no Brasil, um investimento fora dos Estados Unidos, aqui no Sul, eles estavam falando que no calendário de NBA nos Estados Unidos, 70% é o local, é o regional. É esse cara que é importante para ele. Não é o turista, não é a gente que vai lá assistir um jogo, o chinês que vai lá assistir um jogo da NBA. 70% do mercado da NBA é o local. Então, isso mostra o tamanho do mercado e a importância do que a gente pode desenvolver aqui, considerando tudo que você falou. Acesso, segurança, calendário e investimento. E as ativações deles são fantásticas. Eu também gosto muito do basquete americano, enfim, tal. Assim, o que eles fizeram nos últimos anos de ativação aqui e tal é algo incrível. Assim, consegue tornar, né, o último jogo realmente algo, assim, um evento que tem participação de público, a galera vai, compra e tal, quer ir, é uma coisa muito incrível mesmo. A Fórmula 1, inclusive, né? Também. Depois que passou para a mão deles, como virou, né? Como está mudando, né? Exato. Sim. E o Heber tá viajando para onde a lazer? Quando tá de férias? Praia ou montanha, o que você prefere? Tudo. Ultimamente mais montanha, até por conta dos parques naturais, mas assim, eu tô chegando, tem uma semana que eu tô chegando agora de férias com a família. Eu fui visitar minha irmã em Algarve, ela tá morando lá, morou em Zurique há 30 anos, agora se aposentaram, estão morando em Portugal. Teus pais moram ali? Moraram em Zurique? Não, minha irmã só. Tua irmã, tá. Minha irmã casou com um suíço, foi para lá e tem 30 anos. Então a gente era um bom local para passar Natal quando dava, né? Natal com neve é sempre mágico. Não, Zurique é fantástico, né? O problema é o preço de Zurique, né, Peter? Mas tudo bem, esquece. O preço? É uma cidade cara. Não estou falando nem do câmbio. Não, né? Mas acho que nem tem que dar importância a isso. Nós tem que ir lá e quem converte não se diverte. 6 filhos. Bom, aí no teu caso, meu amigo. 6 filhos, não, desculpa. 6 pessoas. 6 4 pessoas. filhos, já está aumentando. Não tenho 6 Revelações filhos. aqui. Foi um né? erro, foi a família 6. Família 6, isso. Isso. Obrigado, Peter. Eu lembro quando você foi para Orlando, não faz muito tempo, né, que você foi para Disney. A gente ia todo ano antes da pandemia. Antes da pandemia, mas você chegou aí voltar lá depois da pandemia, não foi? Eu fui mais 2 vezes, mais uma a trabalho. Tá. Porque eu falei, nossa, o Heber tá na Disney com os 4 filhos e a esposa. Eu falei, caramba, bacana. Tá bem. Aí eu fiz umas contas, descobri o salário dele, falei, então tá bom. Consegue. Tá de boa. Essa coisa de parque, cultura de parque, com família, assim. Então, assim, eles cresceram nesse ambiente, cresceram em ambiente de resort. A minha preocupação até era mostrar para turismo no Nordeste não é como Andatuba, não é uma ilha no sul da Bahia. Vamos visitar outros lugares, vamos para o interior. Mas é assim, o problema de parque é que eu vivencio isso genuinamente. Eu não consigo ver um personagem sem tirar foto. Meus filhos querem morrer com isso porque eles cresceram. Pai, deixa o Mickey. Eu não posso. Então, assim, é questão de... Mas você tirou foto da Minnie também? Com todos, Com você todos. imagina, Pateta. Eu adoro. Eu lembro, essas fantasias eles vendem lá, né?
Eu lembro que Como assim? A fantasia a fantasia do original? Pateta original, eu lembro de um cara que tinha aqui no Brasil, ele tinha comprado lá, na época ele tinha pago $2.000, mas Tá. assim, faz uns 30 anos isso. Então era um preço absurdo. Acho que hoje eles não vendem mais por causa dos direitos, né? Mas antigamente se vendia. Mas é legal, acho bacana. Não, Pedro, mas eu estou falando de Disney, mas é qualquer personagem. Eu sou encantado por isso. O mundo Marvel, DC. Eu sou encantado com o boneco do posto, entendeu? É uma disfunção, mas meus filhos explicam isso melhor. Mas voltando à pergunta, me desculpa. Imagina. Então eu tive agora recentemente em Portugal, e aí a gente foi fazer todo o litoral, de carro, de trem, de ônibus, só de carona que a gente não fez, de barco, sempre de barco. Então, na costa africana, a gente subiu até a Espanha, na região da Galícia, onde o meu avô é de lá, de Pontevedra, do lado de Santiago de Compostela. Então foi muita história, foi muita comida boa, época de São Jorge. Aquilo é mais animado que Réveillon, né? Porto em especial. E aí a gente desceu e ficou um tempo ali na praia, curtindo o calor, aí voltei aqui com esse frio de São Paulo. E a tua ascendência é o quê? O Garrido vem dessa região da Espanha, da Galícia. Meu avô é espanhol. Ele veio para cá fugindo da guerra e aqui ele se envolveu. Se envolveu é um termo ruim, né? Ele entrou no setor de construção, participou de várias construções emblemáticas do país, grandes igrejas, catedrais. Então é legal porque a gente vivencia essa história que ele deixou. E minha avó mineira, essa mistura a gente gosta muito aí de mineiros com espanhóis. Dá uma gastronomia sensacional, hein? Come bem, hein? Come bem. Até demais. Come bem demais. Que legal. E aqui no Brasil tem algum destino que você foi recentemente, que você fala assim, pô, bacana? Tem. Não há trabalho só, né? Não é a trabalho, mas eu voltaria lá hoje, agora, eu levaria vocês. Eu tenho certeza que vocês já devem conhecer, mas o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eu poderia morar ali na Vila São Jorge, é uma vila de 2.000 habitantes, na entrada do parque. Essa vila você não consegue perfurar para buscar água no solo, porque tem um cristal único em toda a vila. Não é à toa que eles falam que ele desce OVNI, eu acho que eu acredito que deve descer alguma coisa, mas às vezes nem precisa descer, né? Só ficar lá em cima, assim, pairando. Só dá uma olhadinha. Só dá uma olhadinha, manda um WhatsApp. Tá cheio de humano aí, destruindo o planeta. Mas é muito mágico, é a coisa da natureza de você poder vivenciar aquilo de forma autônoma. O que eu quero dizer? Você entra em contato com a natureza sozinho, total Discovery Channel, numa natureza exuberante onde tudo ali está intacto, né? Não é à toa que aquela região é um patrimônio natural mundial da Unesco. Então, estou muito ligado nessa coisa de ecossistemas que eu ainda não conhecia. Sim. E nessa questão dos parques, né? A gente sempre visitou bastante, né? Os parques, eu particularmente adoro os parques naturais dos Estados Unidos, né? Do Brasil também, mas nos Estados Unidos a gente foi... Fez de trailer, muita coisa, de motorhome. Fiz motorhome, a gente conheceu o Grand Canyon, conhecemos Badlands, conhecemos o parque da Dakota do Sul, que eu esqueci o nome agora, mas que é o único oásis ali de água e de floresta que tem naquela região. Yellowstone também. E a gente vê a estrutura, né? Para quem já foi para o Grand Canyon, por exemplo, você tem uma estrutura fora do parque, onde você tem vários hotéis de rede, uns 4 ou 5 hotéis, La Quinta, Comfort, Choice, etc. E dentro do parque você também tem vários hotéis de categorias diferentes, onde você consegue se hospedar e ficar lá. Então isso é um modelo que estou vendo que daqui a pouco a gente começa a ter ali uma expansão dentro dos parques, uma questão de... Hoje você vai para Agulhas Negras, por exemplo, para Itatiaia, você não tem um hotel... Né? Você tem algumas casas ali, mas você não tem hotelaria. Você acha que isso vai acontecer agora? Estão buscando esse mote? Já está acontecendo, Peter, e você deu um exemplo dos parques naturais americanos, que começaram a se estruturar em 1780, né? Do ponto de vista da experiência do visitante. Enquanto a gente... Não como parques, né? Porque o primeiro parque foi o Roosevelt. O Yellowstone, que foi o Roosevelt que... Exato. Então, e aí o que isso leva nos dias atuais?
100% da população americana visita um parque natural uma vez por ano. Se você for comprar ingressos hoje, para a semana que vem, você não vai conseguir. Você vai ter que buscar mais para frente. Então, isso é cultural. Cultural porque tinha uma infraestrutura já apropriada para essa visitação, enquanto no Brasil, mais de 40% dos parques naturais, reservas, não tem sequer banheiro. Onde a população brasileira visita por ano, entre 17% a 20% da população brasileira visita um parque natural. Então, a gente gosta de olhar a oportunidade. Então, nós temos um universo para poder desenvolver olhando o Brasil. Isso leva à hospitalidade, em função da sua pergunta. Isso está associado, tem alguns projetos saindo do papel. A gente está vendo soluções serem implantadas não só no entorno dos parques, mas também dentro, quando é possível, quando é permitido pelo poder concedente. Mas a favor do Brasil, a gente cresce no ecoturismo de forma geral, e parques estão dentro desse contexto, a gente cresce 30%, enquanto no mundo cresce 12%. Então a gente há 3 anos vem crescendo 30% no ecoturismo. Então isso leva a crer que nós vamos ter mais visitantes, nós vamos ter mais escala. A concessão de parques naturais que cria essa infraestrutura é relativamente nova no Brasil, de uma forma ajustada para poder atrair investimentos. Então, acho que isso só cresce do ponto de vista de hospitalidade, tem tudo a ver, né, Pedro? Com uma outra escala, com uma outra proposta, respeitando o entorno dos parques, porque tem um estudo feito também pelo Instituto CEMEI que levantou que para cada R$1 gasto dentro de um parque, que o visitante gasta dentro do parque natural, de 7 a 8 são gastos no entorno. O entorno é o guia, é o artesão, é a pequena pousada. Então, quanto mais visitantes, mais renda gera para a comunidade local. Ali. Exato. Então, acho que a grande aposta não é... A gente gosta de falar muito do parque por si só, da sua beleza natural, mas, para mim, a grande beleza natural, a grande beleza de um projeto como esse está no entorno. Sim, em relacionar toda a comunidade. Exato. E quantos parques nós temos no Brasil? Você tem esse número? Eu acho que hoje, feito a concessão, a gente tem um pouco mais de 50, e a gente deve ter na totalidade o dobro disso. Mas vão ser passados para a concessão, vai ser feita a concessão, o leilão desses parques, a gente não sabe, porque é do poder público, é de cada governo, do entendimento de que até pode ter interesse do poder público em fazer o leilão, a concessão, mas do ponto de vista de operação ele não é viável. Eu vou dar um exemplo, a Chapada Diamantina é fantástica, mas como operar aquilo tem um desafio em termos de controle, de segurança. É muito amplo, né? Você precisa de um contingente muito grande. Tem muito proprietário dentro, é fragmentada, mas seria fantástico. Lençóis, então assim, tem muita oportunidade. A gestão pública é do meio ambiente. Lençóis cidade? Exato. Quem faz essas concessões públicas é o meio ambiente, né? Não, quem faz a concessão é o executivo. É o governo estadual, o governo federal, através do Ministério do Turismo. E quem cuida disso, quem cuida do meio ambiente, é o poder concedente, é o ICMBio, é a Reserva Florestal, é o Ministério do Turismo. Então, uma concessionária... o turismo tá... seja Catarata, seja Noronha, ela cuida do uso público dentro desses parques, ela cuida da jornada do cliente. Porque eu pensei nessa questão que você falou, desse desenvolvimento de infraestrutura, porque às vezes a concessionária. É a concessionária. Tá. Então, tudo ligado à experiência do cliente e à concessionária. Teve um grande incêndio, tem uma espécie em extinção que está sendo ameaçada, tem um controle de madeireiros, é o poder público. Entendi. Eu estou melhorando, estou levando uma grande tirolesa, uma hospitalidade no parque, eu estou melhorando a comunicação, a segurança do visitante. É a empresa privada. Legal. Ô, Heber, além de tudo, assim, já viaja ali para a Europa, viaja ao Brasil, música, gosta, tem ainda shows? Boa pergunta. Acho que a pergunta assim, que show você não foi? É bom. A gente vê na rede social, o Heber é bem atuante nisso. tá colaborando bastante. Colaborando bastante. Não, lembra que eu comecei com eventos. Exato. Então, antes de mais nada, eu gosto de olhar o marketing do evento, do show, a geração de empregos, o backstage. Aí eu estou falando de show, um U2 no Brasil, eu estou falando do Grand Prix Interlagos, da Fórmula 1, do Detal aqui em São Paulo. A primeira leitura eu falei,
cara, eu sou apaixonado pelas ativações de marcas que acontecem e que experiência você tem ali, né? E você poder vivenciar isso com quem você gosta, com o meu time, é muito bom, até porque eu tenho uma relação com marcas que me levam a acessar, e por que também tanto show, né? Eu acabo não pagando, eu acabo indo como convidado. Então isso é um diferencial, porque... Atenção, Brasil! Fica a dica. Pô, leva os amigos também, né, cara? Pode ser, vamos combinar Allianz Parque, um show lá que tem uma experiência diferenciada ali, e eu gosto de mostrar isso quando for possível. E agora tem, né? Tem Avengers, tem Linkin Park, tem The Town, e já tem estrela não ia falar da marca, mas tem estrela em Interlagos, na Fórmula 1. Então, assim, por conta do relacionamento que eu tenho com as marcas, eu acabo acessando muito show. Pô, e qual o tipo de show que eu prefiro? É rock, sem dúvida nenhuma, é rock. Rock então, tá lá. Rock clássico ou metal? Peter, eu tô entre o clássico para metal, os dois eu curto muito. Eu curto também o rock nacional de Brasília, ainda da minha época, dos anos 80, 90, eu gosto. Claro. Esse é bom, hein? Esse então, é bom também. E o legal de você ir em grandes eventos, assim como fazer grandes viagens, é compartilhar com quem você gosta, né, cara? Eu viajei muito pelo mundo todo para promoção e trabalho, e chegava uma hora que eu falava assim, que sensacional isso, cara, eu nunca tinha visto Berlim, o Portal, e eu não tinha alguém para falar, olha que legal. E o legal é isso, é você falar, olha que legal, você compartilhar. E vale para a vida, vale para tudo, né? Eu ainda acho que pode melhorar um pouco essa questão da interação das marcas. Eu acho que, assim, alguns grandes festivais, eu acho que estão ainda aprendendo a trabalhar, mas eu acho que estão ainda aprendendo a trabalhar porque eu acho que também tem o sucesso quando ele é muito grande. Você pega um Rock in Rio, um The Town, acho que ali os caras já estão num momento em que tem tanta demanda que talvez não conseguem trabalhar tanto. Mas eu acho que tem algumas coisas que poderiam melhorar, porque é o olhar crítico, né? Daquela perfeito. Coisa de você vai e tal, enfim. Mas realmente eles estão muito boas. O BC está certo, e assim, o desafio dos produtores hoje é como alongar isso. Primeiro, a gente está falando do Rock in Rio, que é um conteúdo específico, uma data só do ano. Mas ele, na verdade, acontece o ano inteiro. Exatamente. Através de licenciamento e merchandising, um exemplo. Exatamente. Através de como alongar e multiplicar a filosofia e o propósito daquele evento, daquela comunidade. Então a gente está vendo coisas muito legais. Então, a gente está vendo marcas que começam a explorar o público desde a saída no metrô, até dos pontos de interação, até o evento. E lá no evento, como ela multiplica o conteúdo para todo mundo que não está lá. Exatamente. Então, acho que tem coisas acontecendo, mas como você falou, e isso é o legal. Tem um mundo para ser feito. Eu acho que o mercado da hospitalidade poderia estar mais próximo, porque, às vezes, na própria compra do ingresso mesmo, já começa ali uma fricção, e aí a hora de chegar lá, comprar alimentação, comprar bebida, enfim, melhora bem, mas ainda tem também coisa. Como ser mais democrático, a gente pode incluir em grandes eventos jogos de futebol. Exato. Não é democrático, não. Né? Do ponto de vista de acesso, de ticket médio. E você falou de hospitalidade como solução. Eu sou muito fã do time do Allianz Parque, por conta de ter essa visão levou muitos hoteleiros para entender e treinar o time de lá, desde o estacionamento até a chegada, até o final da jornada. E a gente falou de lobby no começo, como eu acredito nesse conceito expandido. Aí eu estou falando de levar para o varejo o conceito hoteleiro. Do ponto de vista de serviço, de padrão, de arquitetura. Aí estou falando do consultório médico, estou falando do supermercado. Toda a cadeia da economia. Tudo cabe um projeto. Claro. Vocês estavam falando, eu estava vendo os programas, eu assisto todos, tá? Opa, obrigado pela audiência. Quem não assiste todos, ele é um daqueles 6 da meia dúzia que assiste. Estamos crescendo. E aí, e aí acho que vocês estavam falando, Patrícia, sobre CRM, você comentou, mas é o meu aniversário, os caras não lembram, tá? Eu falei, cara, eu penso nisso todo dia, não deveria, mas assim, é natural. Eu vou no supermercado toda semana. Ninguém me fala bom dia a hora que eu entro no supermercado, cara. E é um supermercado pequeno, gourmet, tudo, e assim. Então, assim, hospitalidade deveria estar em tudo. Mas é engraçado. E o mercado, quem está trabalhando muito bem isso, a hospitalidade e tal, é o mercado pet, né? Porque a gente tem 2 gatinhas lá, uma delas passou por um processo cirúrgico recente. Tá melhorando? Tá melhor. Tá. Já tá subindo na geladeira, já tá um negócio... Voltou normal. Totalmente normal. Sei.
E eu fui numa dessas mega lojas de pet, né, para comprar algumas coisas lá que precisava, e eu já imaginava, puta, mega loja e tal. Cara, assim, me fez fazer o cadastro, me fez, tipo, assim, conquistou mesmo que eu fizesse o cadastro, os benefícios ali, e uma coisa muito bacana, quando eu fui fazer o cadastro, apareceu lá a minha data, que era próximo do meu aniversário. E aí a atendente, e inclusive tá no mês ainda, feliz aniversário, não sei o que e tal. Então você vê essa Faz a diferença. proximidade que faz uma diferença. E aí, óbvio, eu comprava na concorrente que ficava em frente, já agora a gente só compra nela. E Uber, para quem tem pet, é filho, né? Da Exato. família, cara. Da família. Exato. E agora, assim, eu também estou me relacionando com estádios, né? E tem um estádio aqui em São Paulo, falando em CRM, que chegou ao ponto de fazer o seguinte: tem um cliente com cadeira cativa que já comprou cadeira cativa, você já rodou aquela receita, você vai captar outros leads para converter. Mas, cara, se você não manter o que você tem, acho que o primeiro olhar é o que está na carteira, vale para multipropriedade, a gente pode falar disso também depois. Não, deixa para lá. No outro programa. E aí é o seguinte, o cara não foi num jogo do Palmeiras. E aí, todo jogo que ele vai, ele compra um cachorro-quente. Sim. E toma uma cerveja zero. E aí ele não foi aquela semana. Na semana seguinte, na segunda-feira, ele recebe um cachorro-quente em casa, no delivery, e fala: sentimos sua falta. Porra. Isso é demais. Mas a gente tá falando de um venue de 30 mil, 40 mil pessoas. Mas é isso. Cara, um cachorro-quente, quanto custou um cachorro-quente? É isso. Isso é muito legal. Esse cara conta para todo mundo essa história. Eu vou num festival 2 anos seguidos, né? Que é um festival que é o Afropunk, lá na Bahia, enfim, que teve edição em São Paulo agora, uma edição em Belém também. Teve um parecido em Portugal agora. Portugal, mas, assim, ela é global. Era 100 mil pessoas em 3 dias, absurdo. Mas uma das minhas brigas que eu tenho, e vocês sabem disso, pessoal que produz o Afropunk, assim, nós nos amamos, mas você sabe. É uma coisa que eu brigo muito, que é assim, cara, festivais contínuos, se eles tivessem uma comunicação mais próxima, cara, você vira fiel, assim. Então é aquela coisa, vai ter a nova edição, já saiu, sabe? Ter um relacionamento mais próximo com quem vai frequentemente. Perfeito. Vai ali, torna o cara fiel. O cara vai consumir o ano todo, não consome só ali especificamente o festival, enfim. Então, eu acho que... Mas, enfim, é algo que eu acho que vai melhorar. Eu gosto do tema de fidelidade, tá? Porque eu não sou favorável no negócio. Sim. Nos negócios, tá, Peter? Você conhece todo mundo, você conhece a patroa, você conhece todo mundo, mas eu acho que fidelidade te limita. Não é o caso, a gente está falando de como atender melhor a sua comunidade. Isso. Mas eu acho que essa coisa de fidelidade... pensando nas novas gerações, os caras querem o novo sempre, querem experimentar o novo. Foi nesse festival, querem no outro. Mas é evidente que as pessoas retornam onde se sentem mais acolhidas, que tenha match de propósito, mas eu acho que essa coisa de fidelidade é algo que a gente pode discutir um montão depois. Com certeza. Não, eu acredito que tenham muito copo para encher, né? Eu vejo dessa maneira, né? A própria hotelaria com o seu CRM ainda capenga, ainda, né? Tem alguns players que trabalham corretamente, mas a grande maioria não conhece nem o cliente que chega ali. Eu não posso criticar, né? Pode, claro. Com certeza. Porque a crítica leva para o aprimoramento. Com certeza. É que na minha experiência, na minha visão em relação às aplicações de CRM como estratégia, o primeiro olhar que eu tenho é assim, puta, o time conhece as plataformas que estão usando, porque é muito comum você falar que o time fala, puta, essa plataforma não serve, seja ela qual for, de CRM. Cara, você entende dela? Você utilizou todas as possibilidades, você fez todas as reuniões com o seu fornecedor, ou você, por falta de entendimento, não usou ela na plenitude, ou quando foi falar com o fornecedor, foi só para ele tentar te vender mais uma solução. Então, acho que o primeiro olhar é dar um passo para trás e falar, cara, como é que você está utilizando a ferramenta que você tem? Não é diagnóstico, eu só estou falando isso porque eu vi isso acontecer e repetir em algumas empresas. Então, se você não entende, não tem um time capacitado, de fato, dedicado a CRM, é um time de marketing que alguém faz CRM. Cara, e aí você vai reclamar do CRM, você vai falar que a entrega na ponta não está acontecendo, ou que o setor ainda tem desafios de conexão 360. Puta, olha só esse pedaço, qual é a dedicação
Qual é o investimento que você está fazendo no time que toca CRM? Geralmente é uma pessoa do time que toca isso, algumas pessoas, em paralelo com outras atividades. É tão importante que deveria ter um núcleo dedicado a CRM. Exatamente. Então, uma vez feito isso, acho que você pode começar a criticar as plataformas. Ah, sim, com certeza. Eu vejo assim, você tem a condição de criar e não cria. Por quê? Eu acredito que todos os hotéis, redes, deveriam ter um departamento de criação e inovação. Porra. Porque você tem que trazer o assunto todo dia ali e estudar como melhorar ele. Então, sugestão aí para as redes, criem os departamentos de criação. Cara, agora, olha, pô, agora você falou uma coisa que há anos eu gostaria de falar sobre isso. Nós não temos espaço no nosso setor para sermos criativos, mas criativos com liberdade. Não, como você bem falou, como você também disse, assim, já com aquela coisa de tipo, já tem que criar algo ou inovar em algo para dar resultado. Não. Criativo. Tipo, pensar, olhar aquilo com um olhar de pensamento, de inovação, mesmo, com liberdade. Essa coisa que você falou bem no começo, pô, eu adorei essa questão do lobby mesmo. Uma das coisas que eu acho que mais faz a gente pensar como pessoas de gestão de hospitalidade, como hoteleiros, é andar pelo lobby. É andar ali, você vê o cliente fazendo uma coisa. Como é presente, legal, né? O cheiro. O cheiro, aí você vê mais ou menos como é que tá sendo a experiência. Em silêncio, você tá vendo a experiência dele fazendo a entrada dele no hotel. Aí, de repente, alguém que tá sentado ali, você vê, pô, de repente poderia ter alguma coisa aqui e tal. É aquele famoso do tipo assim, a pessoa que sentou no lobby, que de repente você tira o garçom só do A e B, e ele de repente, o senhor tá bem, tá tudo tranquilo? Se o senhor quiser pedir em um hotel só, em 25 anos de hotelaria, teve um hotel só que eu tava num lobby, e era um hotel considerável, que um garçom veio e falou assim, tá tudo bem com o senhor, tá tudo tranquilo? Olha, se o senhor quiser pedir uma água ou um café aqui, pode ficar à vontade, tá? Não precisa estar no restaurante para isso. Pô. Detalhe, mas desculpa, você ia falar, Peter. Não, pode falar. Tá bom, estamos de olho no tempo. Mas... Algumas empresas estão estruturadas. Eu vivi isso muito na Viva, onde ela tem, acho que há mais de 15 anos. Sim, mas a Viva é um case. Um departamento de inovação, estruturado, Sim. com processos claros, buscando benchmark de fora o tempo todo. Os players que eu falei que fazem são eles. Mas assim, a gente está numa indústria que ainda briga ou acha que algumas plataformas, exemplo de Airbnb ou Motier, são inimigas. Cara, a gente ainda discute isso, né, do ponto de vista de estratégia. O Peter vai brigar comigo, mas não ele briga comigo. Não também. é solução se você utilizar de forma estratégica. O inventário é seu, mas eu digo assim, ela nunca foi. E ela só existe porque o comportamento do público mais jovem mudou. Exato. Então, aí vem a inovação que você estava falando e viva ela. Acompanhe, né, a evolução da sociedade, né? É que nem a gente estava falando dos pais e filhos, né? Exato. Os hóspedes são os filhos do hotel, né? Porque o hotel é uma mãe e um pai, ela acolhe, né? É um instrumento de acolhimento, né? É pai e mãe. Então, quem entra lá são filhos, vamos dizer assim, né? Mas estamos chegando no final e a nossa última pergunta, qual é, Uber? Qual que é o sentido da vida para você, Heber? O que você teria a dizer assim sobre isso? Sobre o legado, vida, propósito, né? A vida, o que a gente faz aqui, qual que é a tua missão, enfim, filosoficamente. Acho que filosoficamente a idade ajuda a responder esse tipo de pergunta, né? É muito bom estar nessa idade, não é? Eu adoro. A gente é meio contemporâneo. Eu cidade e acho que eu sempre tô. É que nem o meu filho mais velho, eu sempre falava para ele, você está numa idade maravilhosa. Eu falei, pai, há 10 anos que você fala isso para mim. Mas, Uber, eu acredito que assim, eu desejo assim, ter muito sucesso. E sucesso, para mim, não tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver com bônus, com legado corporativo. O que é sucesso para mim? É mais simplificado, cara. É estar bem com a minha família, estar com saúde, ver meus filhos crescerem, se realizarem, fazer o bem, estar com pessoas que a gente gosta, poder escolher isso é um privilégio, né? Conquistado ao longo do tempo. Não é simples no começo da carreira.
começo da carreira você vai descobrindo, você vai acertando, você vai errando, não que a gente não erre hoje, mas a gente tenta errar menos. E a experiência te leva a isso. Então, acho que você poder chegar no momento da vida onde você deita e dorme, fala muito do que você fez até aqui. Legal. Né? Então é isso que eu desejo para as pessoas, e fazer o bem. Cara. A gente começou falando do lobby do ponto de vista de ser generoso, ser gentil. Eu acredito 100% na gentileza para tudo, para tudo. Né? Eu não entendo como as pessoas hoje são servidas para alguém e você não olha para a pessoa que te serviu e te agradece, como se fosse uma obrigação daquela pessoa. Meus filhos nem acreditam por que tem que ter garçom. Eu falo, pai, a gente deveria pegar nossa comida em qualquer lugar, não tem que ter outra pessoa para pegar para você. Então, de novo, aprendo com eles, acredito na gentileza e que a gente faça a nossa parte para um mundo mais gentil todos os dias. Exatamente. Maravilha, que final bonito esse, gostei. Obrigado. Gostei. Vamos dar a mão de novo? Bem-vindo sempre. Você está longe, mas ó. Bom, você que chegou até aqui, dá o seu joinha, curte, divulga o Hotel Lobby Talks e deixa um recado aqui final também que em breve a Equipotel está chegando. Antes da Equipotel nós temos o Hotel Trends Orçamentos, que acontece no dia 2 de setembro no Renascença, e a Equipotel acontece nos dias 16 a 19 de setembro. E esse ano o Prêmio VIP acontece dentro da Equipotel no segundo dia, no dia 17, no segundo mezanino, coquetel a partir das 7h30. Alguns recebem o convite. Por Vocês favor. estão convidados já. Perfeito. E quem quiser estar lá, é só falar com a gente. Estaremos. Então, até mais. Até mais, gente.